Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler inicialmente o versículo 13. Você mantém a Bíblia aberta nessa mesma página, que iremos ler outros versículos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Queria que você prestasse bastante atenção e pedisse ao Espírito Santo agora que revele a você a essência desse texto, desse versículo, e você possa entender aquilo que Deus quer falar conosco. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Pai querido, fala conosco, Senhor. Fala através da Tua palavra agora conosco. Espírito Santo de Deus, revela-nos tudo aquilo que precisamos para nós podermos caminhar com mais desenvoltura, caminhar em vitória, não em vitórias por nós, mas em vitória sobre aquilo que o Senhor coloca para a nossa vida, para que consigamos alcançar, segurar o estandarte, obtermos, Senhor, no final das contas, a nossa vitória em Ti, não a nossa vitória por nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Esse versículo, irmãos, por vezes, às vezes nós interpretamos de uma forma que parece, se você imaginar, eu vou dizer aqui, que ele não é. E se nós interpretarmos dessa forma que ele não é, nós estamos colocando Jesus como aquele que pode até nos punir, nos mandar uma tentação, e para alguns ele pode amenizar e para outros ele não pode amenizar, até porque as nossas forças não são iguais entre nós. E o que Jesus, através do apóstolo Paulo, não está dizendo, é que ele não está dizendo isso, que ele não dá tribulação ou tentação acima do que a sua força possa suportar. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo, primeiro, que as tentações que vêm sobre nós são todas humanas, e nós somos humanos, e nós vamos entender o que ele quer dizer com isso no caminhar da mensagem. E ele diz mais, que ele não permite que nós sejamos tentados fora disso. Ele não vai me dar uma tentação que seja fora da minha capacidade humana, através do Espírito Santo. Aí agora parece que complicou, nós temos que entender isso, porque senão ele não falaria que enviaria o livramento. O que muitas vezes nós pensamos é que o Senhor vai nos enviar uma resposta para tudo aquilo que nós queremos que seja vitória, independente do que nós tenhamos feito, para que aquilo acontecesse na nossa vida, a desgraça, a tentação. Então eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou falar, Senhor, eu não tenho força, o Senhor manda para mim a vitória. Não é assim, irmãos, porque se fosse assim, eu poderia fazer qualquer coisa errada, e eu pedisse a Ele, Ele tem obrigação de acertar. Todavia, nós não podemos esquecer da graça, que muitas vezes nós alcançamos aquilo que não merecemos, é pela graça, pela misericórdia. Esses atributos de Deus, nós não podemos desprezar. Mas eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã.
Eu quero aprender com os irmãos, estudando junto com eles, com vocês, como é que a gente tem condição de fazer ser verdade, por exemplo, o título dessa mensagem, Você Consegue Vencer. E eu coloquei de propósito, porque quando abrem na internet, principalmente aqueles que não estão aqui, que não ouviram a palavra, quando você consegue vencer, é disso que eu preciso vencer, me dá a solução. Então existem livros que te ensinam a vencer, mas nem sempre eles conseguem fazer com que você vença. Existem conselhos para você vencer. Existem hoje, entrando dentro das igrejas, pregações e orientações que você não pode perder de jeito nenhum. Você não pode ter nenhuma situação errada. E se tiver errado, porque você está em pecado. Porque a vida do crente é sempre um mar de rosas. Isso não está na Bíblia. Quantos entendem isso? Nós precisamos entender o propósito de tudo. Então eu vou ler os primeiros versículos para dar contexto a esse texto. Versículo 1, no capítulo 10, e começa assim: Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Aqui começa a pegar. Deus os chamou, Deus se manifestou no meio deles, olha os primeiros versículos, mas Deus não se agradou da maioria deles, não de uma parte. Razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Não entraram na terra prometida. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E aqui está o âmago, está o cerne da questão da mensagem de hoje. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova. Olha aí, acabei de dizer isso aqui. Eu faço alguma coisa e ponho Cristo à prova. Se o Senhor é Deus, às vezes nós falamos: se o Senhor fizer isso, eu vou aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Ele não precisa de você para isso. Ele não precisa do seu testemunho para mostrar que Ele é Deus. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram, com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Outra coisa, irmãos, esse versículo é citado fora de contexto muitas vezes. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, você vai cair. Você tem que entender tudo isso daqui. Vamos passar por tudo aí. Aí veio o 13º. Não o salário, mas o versículo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além da forma humana. É isso que ele quer dizer. Mas existem coisas espirituais. Isso é com ele. Aí você pode me perguntar: mas espera aí, o que é que eu faço com o versículo que Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, mas é só contra o espírito, é contra as potestades espirituais? Também vamos entender. Porque às vezes nós queremos lidar com as coisas espirituais com o nosso lado humano. E se nós não cumprimos a nossa parte humana, que ele diz aqui, por que Deus deixou que morresse no deserto? Por que Deus não se agradou disso? É porque nós estávamos
desprezando aquilo que é sagrado. E não estávamos cumprindo as nossas metas para alcançar o sagrado. Vocês lembram que eu falei aqui 1 ou 2 domingos atrás, irmãos, nós temos errado. Eu estou dizendo nós mesmo, a Igreja Shalom. As outras eu não falo porque eu não sou pastor de lá, mas eu tenho visto. Mas aqui, Deus vai me pedir conta daqui. Quando nós prometemos aquilo que está equivocado, encontramos uma pessoa com problema, nós falamos assim, vai lá na igreja que nós vamos orar e Deus vai te curar. E se não curar? Vai lá na igreja que nós vamos orar, seu casamento vai voltar. E se não voltar? Pastor, então nós não devemos oferecer? Claro que deve. Mas nós temos que oferecer a essência. E qual é a essência? A salvação. É Cristo. Falei da fonte. Se alguém te oferece, você mudou para uma casa e sabe que ali naquele bairro não tem água, mas você encontrou uma casa que tem uma fonte, e ele disse assim, pode fazer um cano aqui, liga direto na sua casa. Eu falei, não, eu venho aqui de vez em quando, eu levo um balde e já está bom. Você é doido? Liga o cano na fonte, receba da fonte. Por que nós entendemos quando Jesus nas parábolas fala sobre o reino de Deus, é semelhante, aí ele vai dando a semelhança. Um homem que encontra um tesouro num campo, e ele vai e vende tudo que tem e compra, não o tesouro, mas o campo. Paulo utiliza o contexto sobre as experiências. Todos, o povo com Moisés, todos tiveram experiências com Deus, ou não tiveram? Tiveram. Todos puderam ver milagres e tiveram oportunidades de crescer em poder e autoridade sobre o mal e sobre o pecado. Todos viram os escapes. Os escapes que Deus trouxe em todas as situações. Mas todos os escapes eram situações humanas, ou quase todas. Fome. Isso não é espiritual. Sede, também não. Não estrague a minha pregação dizendo sede da palavra, pastor. Curas físicas. Por picadas da serpente, que representava o pecado na nossa vida e a cura através de Jesus que viria. Nós estamos lá no Antigo Testamento, Jesus não vem, mas quase todas. Eu não quero dizer todas, irmãos, porque a gente falha quando diz, né? Tudo. Mas quase todas. Cansaço. Até quando eles começaram a desviar dos propósitos de Deus e começaram a se afastar, e começaram a eleger para si outros deuses, o bezerro de ouro, humano. Porque aí entra a idolatria. A idolatria de quê? Do bezerro? Não, a idolatria da sua vida. Nós vamos demonstrar algumas coisas que nós atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida. Nós não impedimos, porque quando Ele faz, quem pode impedir? Em Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 23, eu quero ler, diz que o que Jesus fez por nós e entregou para a igreja. Então diz aqui assim, ó, versículos 20, capítulo 1, versículo 20 e 23, exatamente. Eu vou ler o 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, Deus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Aqui ele está falando de coisas espirituais, mas ele deu isso para quem? Para nós. Então eu repito, nós conseguimos vencer. Por que nós conseguimos vencer? Vamos caminhar um pouco mais. Em 1 Pedro, não precisa abrir porque é um texto grande, mas você pode anotar. 1 Pedro, primeira carta de Pedro 1, de 13 a 25, ele diz que nós, sintetizando tudo, nós temos vivido, temos sido salvos por Cristo e temos vivido como escravos. Nós temos atitudes de escravos. A pastora Vivian citou aqui no finalzinho algumas coisas, eu até brinquei com a Camila, se ela continuar, ela vai pregar o que eu vou pregar, e a Camila riu. Eu falei, ela não sabe que, obviamente, isso é o Espírito Santo. Eu falei brincando, não no sentido que ela não pudesse falar, nem sabia, né? Mas como é que o Espírito Santo vai dirigindo? Exatamente aquilo. Algumas coisas que nós estamos sob domínio e era para estar sobre, estamos sob, estamos debaixo. Então, por qual razão ainda somos vencidos? Quais coisas humanas? Quais são as tentações humanas? Ele aqui diz algumas, mas eu listei e separei um pouco mais destrinchado. Por exemplo, adultério. Isso é uma tentação humana, não é espiritual. Ah, não, é o diabo que botou isso na minha cabeça. Botou porque você deixou. Mas é humana. Vícios, humano. E quando a gente fala em vícios, irmãos, nós não falamos em vícios de imoralidade apenas. Não falamos em vícios de jogar jogos de azar. Nós falamos em vícios que nos afastam da presença de Deus. Vícios em que nosso corpo é dominado, o nosso corpo ressente daquilo, tem sede e fome daquilo, porque nós não subjugamos o corpo. O apóstolo Paulo diz, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele tem poder para isso, porque Jesus está dizendo o seguinte, nenhuma tentação é fora do humano para vocês. Jesus não é doido. Eu fico aqui pensando que Jesus sabe que você só dirige um Fusca, você aprendeu a dirigir um Fusca, você tirou a carteira, é o A, né? É o B, o A é de moto. É porque eu tenho as duas, eu faço confusão. Não, eu tenho as duas mesmo. Pastor, se eu dirijo moto, eu sou gente. Um dia desse, um irmão daqui da igreja me viu em cima de uma moto, quase morreu. Falei, irmão, pastor, quando eu vi aquilo, meu Deus, o pastor de moto. Você quer que eu aposente, irmão? Quer que eu fique? Mas para você dirigir uma Scania, um caminhão daquele de 400 rodas, você não pode ter a carteira B. Amém ou não? Você não sabe, mas você tem que ter a carteira C, D, não sei o que. Dirigir um trator, você não pode. Jesus não vai dizer assim, você que está dirigindo o Fusca, eu quero que você pegue aquela Scania ali, aquela carreta e leve lá. Ele não vai fazer isso com você, nesse sentido que eu estou dizendo. Ele não vai fazer isso. Mas há um escape, se houver necessidade, você vai dirigir essa Scania. Mas ele não vai te pedir como uma coisa normal. Ou seja, ele está dizendo, eu vou só pedir a vocês aquilo que vocês conseguem fazer, porque o que vocês não conseguem, eu fiz. Aí nós começamos a entender, por que Jesus passou por algumas situações? Por que ele foi tentado? A gente canta isso, né? Foi tentado e jamais pecou, para mostrar que ele pode dominar a carne. Tudo que ele fez, é que nós podemos fazer. Ele não fez nada, nenhum irmão vai me dizer, não, eu não lembro na Bíblia, não me ajude aí, eu peço perdão se eu errei, mas você não vai encontrar Jesus nos evangelhos, a não ser depois da ressurreição, mas isso ele já estava num corpo glorioso, você não vai ver ele conversando assim, aí o Pedro fala, Jesus, cadê Jesus? Tchum, ele vazou, foi lá para o outro lado. Mas ele podia fazer isso? Não, porque ele estava na condição de humano, e ele estava querendo mostrar para nós que tudo aquilo que ele podia fazer, nós vamos poder fazer. Vícios.
Mentiras, você que domina a mentira. Tem pessoas que gostam de mentir, e se não mente, passam mal, tem dor de barriga, tem dor de cabeça, parece que falta alguma coisa, mágoas que viram ódio. Isso é humano, irmão, não é espiritual. Ele vai se tornar espiritual depois daquilo que você vai gerar dentro de você, porque quem gosta e quem te alimenta nisso é Satanás. Mas se você fizer algumas coisas que o Senhor vai nos ensinar daqui a pouquinho aqui, você vai ver que você consegue vencer todas as coisas. Esfriamento espiritual, isso é humano, irmãos. Não, isso é espiritual. Claro que não é. Claro que não é. É você quem decide se quer vir à igreja orar conosco ou não. O Espírito Santo não pega ninguém pelo pescoço, porque não é o feitio. Não é o feitio de Jesus, ele não força ninguém. Então, quando você começa a abrir mão de orar, vir conosco orar, você vai se afastando. E eu estou falando de igreja, sim. E ele diz, não, mas não é necessário vir à igreja. É claro que é, irmãos. Você, a igreja, é o corpo de Cristo. Eu quero ficar fora do corpo, mas eu estou falando muito além disso. É não ler a Bíblia em casa. É não ter prazer de ver as coisas de Deus. Por quê? Espero que você já vai ver. E aí vem a falta de fé. Como é que a fé é gerada? A fé é gerada em cima de uma coisa que você não pode resolver. Aí é o escape. Sim, o escape porque você fez a sua parte. Qual é a sua parte? A sua parte é a parte humana, é a parte que você pode, por exemplo, ler a Bíblia é a sua parte, estudar a Bíblia é a sua parte, orar é a sua parte. O Espírito Santo não faz isso por você. Ele te ensina, mas ele não faz isso no seu lugar. Congregar é a sua parte. Tudo humano. O que Jesus, através de Paulo, está nos ensinando, que nada do que ele nos pede é impossível de fazermos. Onde está o problema? O problema está nas nossas escolhas. Primeiramente, e eu quero destrinchar o que muita gente confunde de novo, está nas nossas prioridades. Irmãos, como muita gente não sabe o que é prioridade. As pessoas pensam, a minha prioridade é um terno. Isso não está dizendo que eu não posso ter calça jeans, irmãos. Isso não está dizendo que eu não posso ter short. Isso não está dizendo que eu não vou andar de short de banho. Isso não está dizendo que eu não vou usar pijama, eu vou dormir de terno, irmão, porque a prioridade é terno. Quantos estão entendendo isso? A prioridade não anula as outras coisas, é só prioridade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui trabalham e gostam de estar no trabalho, não chegam atrasados? Não vou fazer nenhuma coisa com a igreja, não, pode ficar tranquilo. Não chegam atrasados no trabalho, gostam de estar lá, eu não posso faltar por nada. E se eu te faz um favor para mim, passa lá na rua tal, eu não posso que eu vou chegar atrasado. Quantos aqui pensam assim? Além de mim. Pronto, deixei vocês mais à vontade. Muito bem. Mas você está saindo e acontece um acidente com seu filho, ou com sua esposa, ou com seu marido. É lógico que você vai largar o seu filho, se no acidente, se vire aí, chame alguém para te cuidar e vai para o trabalho, correto ou não? Não, né? Muito bem. Isso é prioridade, irmão. Você vai cuidar do seu filho, mas você não largou o trabalho. Você não pediu demissão, ainda que possam te demitir por alguma coisa, mas você vai explicar. Mas você não disse, eu não quero mais trabalhar, eu quero cuidar do meu filho. A prioridade significa você colocar em primeiro lugar para que as outras coisas venham no bojo. Então a nossa prioridade é humana. Eu é que escolho o que é que eu quero fazer primeiro. Eu é que escolho. Quando eu trabalhei no mercado financeiro, a gente teve aqueles cursos que a gente tinha de 30 horas, 20 horas, só para capitalizar um pouco mais. E eu me lembro de um dos primeiros que eu fiz, o professor pegou e falou assim, eu queria que vocês agora listassem tudo que vocês fazem durante o dia.
Isso muitas vezes, em vários cursos eles fazem isso, enfim. E lista, mas tudo. Aí alguém perguntava, mas você começou escovando o dente? A primeira coisa que eu falei, não, a primeira coisa que você faz é acordar. Então, bota aí, acordar. Levantar da cama. Agora você vai escovar os dentes. Bota tudo. Não importa a ordem. Então, tinha coisa fora de ordem. Então, listou ali. Pronto, agora eu quero que você priorize. Ele não diz assim, abandone todas as coisas e fica com 3 coisas, ou uma coisa. Priorize. Priorize. Eu vou para o trabalho, mas primeiro você tem que mudar a roupa, meu irmão. Já pensou você acordar e ir para o trabalho de pijama? Já pensou você sair do banho direto para o trabalho? Que isso, irmão? Mas a prioridade, não, antes disso eu faço isso, é prioridade. E nós não temos priorizado as coisas de Deus. Ou seja, nós desempatamos. O que Jesus está dizendo é que nós temos condição de vencer, porque tudo é humano, mas nós precisamos de, na hora que não tivermos forças, pedir pelo escape, que virá através daquilo que nós fazemos na vida cristã. Quantos entenderam? Os escapes são as saídas de Deus, são as respostas dele. Por exemplo, se você não tiver uma vida de oração, você não vai entender como se resolve problemas pequenos, humanos na sua vida. Mas se você tiver uma vida de oração, você vai estar diante de uma situação humana que você não sabe resolver, amém ou não? É humana, mas eu não sei, eu dependo do outro, o outro não quer, e aí você fala com Deus, e através da vida de oração que você tem, Ele vai dar o escape e você vai entender, porque você está falando a mesma linguagem. É como se você estivesse numa faculdade e no fim você se formou e recebe a resposta, e quando Ele fala com você, já pensou, irmãos, eu falar em teorema de Pitágoras com a Camila? Mas vai chegar um dia que ela vai entender. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E uma vida de oração não são orações pontuais, porque nós pensamos que basta eu orar pontualmente. Não, toda hora que eu tenho um problema eu oro ao Senhor. Eu quero saber se você fala com o Senhor fora dos problemas. Eu estou muito feliz com a igreja. Hoje quase que eu tive que falar, gente, para de orar aí que a hora está acabando aqui, vocês não param de orar. Não foi isso? Mas por quê, pastor? Você gosta que todo mundo fique orando? Não, eu gosto que a igreja seja forte. E muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E eu percebo que a igreja está entendendo isso. E por que você está falando, pastor? Para que nós não nos esqueçamos, porque a parte humana vai nos fazer deixar a oração para correr atrás de outras coisas. Uma vida 100% dedicada a Deus. Pastor, mas se eu for dedicar a vida 100% a Deus, eu não trabalho, eu não faço nada. Mas você esqueceu da prioridade? 100% dedicado a Deus significa, quando você estiver aqui na igreja, está dedicando a Deus. Mas quando você estiver lá no seu trabalho, dedicado a Deus. Você não precisa estar no seu trabalho, chega um cliente e fala assim, escuta, quanto custa esse aqui? Ele disse assim, em nome de Jesus de Nazaré, eis que vou te responder, aguarde que eu vou orar. Não, irmãos, isso é loucura. Os irmãos pensam que eu estou debochando e tudo, mas tem gente que é assim. Eu visitei uma família lá no Japão, e fiquei hospedado na casa de um casal. Eu sou crente, mas aquele era mais, hein, irmão? Eu nunca vi um cara igual aquele lá. Eu não estava aguentando ele mais, não. Se eu passasse 3 dias lá, eu acho que eu ia... O camarada, a mulher dele falava assim, eu estou contando o que aconteceu, não estou debochando não, tá? Fulano, vai lá no mercado que faltou cebola aqui, estou fazendo almoço aqui para vocês. Aí ele falou assim, perfeitamente, vamos orar. Senhor, estou indo ao mercado. Leva-nos ao mercado. Não, tá bom, pode orar. Aí ele pegava a Bíblia. Eu falei assim, ele vai pregar para alguém lá. E ele chegava, quando ele chegava na porta do mercado, sem exagero, irmãos, ele abria a Bíblia e começava, Senhor, nós vamos entrar nesse mercado. Não deixa o teto cair na minha cabeça, nem na cabeça do pastor, naturalmente.
Nós vamos entrar aqui, Senhor, vamos comprar cebola, que a cebola esteja lá pronta para comprar. Não precisa disso, irmão. Por quê? Porque você já tem uma vida com Deus. E se você tem uma vida com Deus, se você chegar a não encontrar cebola, você vai procurar em outro mercado. São soluções que você pode dar. E se faltar cebola, eu creio que o Senhor vai fazer o seu tempero sem cebola. E vai ficar melhor. Amém ou não? 100% comprometidos. Significa, estamos no mundo e não somos do mundo, mas estamos no mundo para sermos de Jesus. E eu tenho que ser luz onde é que eu estiver, sal onde é que eu estiver. Eu preciso ser. Irmãos, isso nós não temos feito 100%. Como é que eu sei? Pelas consequências. Pelas coisas que acontecem, a gente vê a pessoa não. 100% uma vida com Deus. Mas isso não exime você da necessidade de estar conosco. Não, eu já sou 100% lá no trabalho, eu não preciso ir. Não significa isso. Em Efésios, capítulo 6, de 10 e 18, esse mesmo apóstolo que está falando aos Coríntios, está falando aos Efésios, né? Apóstolo Paulo. Ele fala da armadura de Deus. Aqui é que mora o escape. É aqui que está o escape. Deixa eu só pegar mais um pontinho que eu estou me lembrando aqui, antes de pegar na armadura aqui. Que nós temos uma tendência muito grande ao egoísmo. E isso tem entrado nas igrejas, o egoísmo. Para mim, por mim, se não for, Jesus vai arrebentar, vai quebrar, vai fazer e tal, porque eu sou mais do que vencedor. Por isso que eu vou ter esse título, você consegue vencer. Vocês vão ver que vai ter mais, quando eles começarem a ver, não é isso que eu queria ouvir não. Quero ouvir outra coisa. O egoísmo. E o que é egoísmo? É algo contrário ao Evangelho. O egoísmo é o seguinte, eu preciso que olhem para mim. E aí, nós temos feito dos nossos sentimentos idolatrias. Nós idolatramos os nossos sentimentos. Ninguém percebe que eu sou assim, ninguém me respeita que eu sou assim. E nós entramos com um problema muito grande na nossa vida, que nós podemos resolver e nós não queremos resolver, porque nós idolatramos nossas feridas, idolatramos as nossas falhas, idolatramos um monte de coisa. Por quê? Porque não sabemos viver sem aquilo. E eu te pergunto, isso é espiritual? Não, isso é humano. É você decidir, a partir de hoje eu não. Se você estiver trabalhando e fala mentira no trabalho, o seu patrão chegar para você e falar, amigo, eu já te peguei falando 2 mentiras, hein? O telefone tocou, você disse que eu não estou aqui, eu estou aqui, eu estou te vendo. Para de falar mentira, senão eu vou te demitir. Você para ou não para? Para. É humano, irmão. É humano. Agora, com a ajuda de Deus, você consegue fazer as coisas humanas. Se você não tem uma vida de oração, e não orações pontuais, se você não tem uma vida com Deus, você não vai conseguir nem o humano. O que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo, Jesus através de Paulo, está dizendo para nós, está nas tuas mãos, está tudo aí, eu não estou te pedindo nada que você não possa. Mas vamos à armadura. Não precisa ler todos os versículos, eu vou só citar os pontos que o apóstolo Paulo fala na armadura de Deus. Primeiro, ele fala sobre os pés calçados com o Evangelho. Quando eu calço os meus pés com o Evangelho, eu sou protegido na minha caminhada. Os pés calçados com o Evangelho, por que eu tenho que calçar? Por que isso foi escrito naquela época? Porque os guerreiros usavam, eles não andavam descalços, eles usavam um sapato especial, uma bota, lá, uma sandália especial para aquilo. Então, significa dizer que ali eu não era atingido. Aquele primeiro ponto. Os pés calçados com o Evangelho, Jesus asfalta a nossa caminhada. Jesus coloca para nós aquilo que nós não sabemos, nós estamos indo caminhando, que é humano,
de repente tem algo sobrenatural que nós não sabemos, aí Jesus manda o escape. Mas, uma coisa importante, eu não preciso falar, Jesus, estou vendo ali, para aqui, manda o escape. Não, ele já mandou o escape. Através disso tudo que nós estamos fazendo, vida de oração, vida com Deus, o escape já está aí, é só eu clamar e crer que virá. Então vamos voltar lá na cruz, lá em Isaías capítulo 53, o que é que diz? Que ele vai levar um dia sobre ele as nossas enfermidades e carregará com as nossas dores, amém ou não amém? Amém, irmãos? Claro que não, irmãos, é passado, ele levou. Mas eu nem era nascido, pastor. Significa dizer que o seu escape está aí. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos. Significa, ele tem um escape. Mas você precisa agir humanamente. Eu tenho pregado aqui, irmãos, pode ser que algum pastor aí me ouvindo, algum irmão, não considere isso, fique chateado, até queira sair da igreja, mas não saia antes de conversar comigo não, tá bom? Eu vou te explicar. Aceitar a Jesus tem que ser pela razão, e não pela emoção. Você tem que entender o que está se propondo a você, porque você é assim. Se eu te oferecer uma viagem para a Tanzânia, você não vai sair comprando a passagem e vai para a Tanzânia. Você vai, o que tem na Tanzânia? Como é que é o clima lá? Precisa de visto? Não precisa? Qual a roupa que usa? O que eu posso fazer? O que é isso? Razão. Aí você vai lá, Deus me livre, não quero ir ali. Não tem nada com a Tanzânia, eu nem conheço, tá? Ou, sei lá onde. Não quero esse lugar não. Lugar, você decidiu. Então você precisa, pela fé que existiu um Jesus, mas pelo seu raciocínio entender, eu vou chegar lá, eu quero isso para a minha vida. Porque se vier pela emoção, daqui a pouco você esfria, não está mais emocionado, perdeu Jesus. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, estamos concluindo, é a couraça da justiça e o cinturão da verdade. É aquilo que vai nos dar suporte, nos proteger o cinturão, protegia, segurava as armas, suporte para mentiras, suporte para não mentir, naturalmente, né? Honrando as nossas atitudes em Deus, por exemplo. Suporte para eu dizer, eu não quero isto. E aí o escape de Deus vem e põe na tua boca e faz você não ter aquilo, não querer aquilo. Eu não sei quantos já fizeram jejum demorado, 3, 4 dias. Já fizeram? Nunca não fizeram? Experimente fazer, mas faça dessa forma. Começa a falar, Senhor, tira a minha fome. Senhor, tira a minha fome. E agora você troca. Você está tirando o alimento material e troca pelo espiritual. Começa a orar, começa a falar com Ele. Você vai ver que no segundo dia você não está com tanta fome. Isso é o escape dele. Mas a sua decisão é humana. Eu não quero ter fome. Eu vou fazer um jejum. Você não... Eu tive uma pessoa na minha família que, apesar de ter nascido na igreja, ela tinha o hábito de fumar. Passou a fumar depois de velho. E aí um dia minha irmã mais velha falou com ela, você não sabe, você foi criado na igreja, isso, primeiro que está contra as nossas doutrinas, segundo que estraga o teu corpo, dá câncer. Aí ela disse, eu já falei para Jesus. Eu lembro ela falando assim comigo, eu já falei com Jesus, quando Ele quiser Ele vem e tira o cigarro da minha mão, está aqui, nunca vai tirar, não há hipótese. Mas Senhor, eu estou querendo tirar, eu não consigo, Senhor. Eu vou deixar essa carteira de cigarro aqui, isso é humano, e o escape é Ele vai fazer você ter nojo, vai passar mal se você pegar de novo, e assim é com bebida, e assim é com todas as coisas que te desviam do caminho do Senhor. Escudo da fé, para quê? Para apagar as setas, os dardos são setas, queridos, eu nunca vi tanta seta quanto vem para o crente, amém ou não? Você tem levado? Parece até aquela música de tanto levar frechada do teu olhar, né? O inimigo manda frecha na gente, né? É toda hora. Por quê? Eu já expliquei isso aqui, a nossa guerra, a guerra do diabo não é contra nós, é contra Jesus.
E nós estamos no meio, porque ele percebeu que Jesus nos ama, e ele quer fazer de tudo para Jesus não nos amar. Setas. Já chegou para mim, irmão, dizendo assim: pastor, ora por mim, porque é muita seta. Eu falei: o dono do arco vai enviar seta, mas a Bíblia diz que não vai cair, não vai afetar, não pode afetar. Somos. Mas como que isso pode? Com o escudo da fé. Capacete da salvação. Esse é tremendo, irmãos. O que o capacete protege? A cabeça. Qual é o campo de batalha de Satanás? A mente. Significa que nós somos protegidos na nossa mente, se tivermos uma vida com Deus, mas nós temos que querer não ler, não ver, não trocar ideias, não fazer fofoca, não falar da vida dos outros, porque isso é humano, isso não é espiritual, irmão, você tem que decidir. Alguém deve ter dito para você: que coisa feia, irmão, não faz fofoca não. Ouça isso e humanamente aplique na sua vida. Eu vou colocar que você faz isso para regime. Estou passando um aperto, mas já emagreci 8 quilos. E estou lá, um sol miserável, você suando mais do que uma panela de pressão. E está lá fazendo ginástica. Por quê? Porque é humano, você decidiu, você tem controle. Não, enquanto eu não perder os meus 13 quilos, eu não vou parar. Isso é humano, você consegue também contra o pecado. E quando eu não estiver conseguindo, o Senhor te manda o escape. Qual é o escape? Está dentro disso tudo que você está fazendo. Ele não vai te mandar um escape que você não conhece. Fala aí, Senhor, manda, vou mandar um helicóptero voando, virando um navio. Não, isso não existe. Ele tem poder para fazer isso, mas não é isso. Ele vai mandar algo em cima de você, dentro daquilo que você está precisando. Por último, espada do Espírito. Espada do Espírito, e essa espada que Paulo fala aqui, não era uma espada grande. Tem a espada grande e tem a mais curta. Eu lendo sobre isso, é uma espada do confronto próximo. E às vezes nos falta essa. Nós temos o evangelho para longe, mas não temos o evangelho para perto. Qual é o evangelho para perto? É aquele que você ataca com a palavra. Jesus venceu com a palavra. Jesus usou essa espada no deserto. Satanás falava para ele, ele só lançava, mas está escrito. Espada curta, que fere o adversário, que ele entra. E se nós deixarmos de usar essa espada, irmãos, nós seremos abraçados pelo inimigo. Há poder na palavra. Não na sua palavra só. A sua palavra é um certo poder, mas o poder verdadeiro é o poder da palavra de Deus. O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Pela palavra tudo foi criado. Haja luz, haja isso, acabou. E eu já falei isso aqui, e vou repetir. Quando Jesus voltar com a igreja para reinar 1000 anos, Satanás será amarrado. Um dia eu vi alguém perguntando: como é que vai amarrar Satanás? Vai ser uma corrente muito forte. E um teólogo que conhece profundamente respondeu: vai ser na palavra. Ele vai amarrar na palavra. Está amarrado. Sossega o facho, e só quando eu falar você vai voltar à ação. E depois de 1000 anos o Senhor vai desamarrá-lo na palavra. Está liberado, porque ele diz lá. E aí depois de 1000 anos o Senhor liberará. Como? Na palavra. Deixa eu voltar aqui. Nenhuma tentação é soberana sobre nós. É Jesus que está dizendo. Que seria uma covardia muito grande, irmãos. Eu não posso exigir de vocês aqui, eu não sei quantos falam grego aqui, tem alguém que fala grego aqui? Não, eu não posso exigir de vocês o grego, vocês não falam grego, irmão, e muito menos eu. Não posso. O Senhor não vai exigir de nós. Ele já tem dominado. Eu quero que você repita: nenhuma tentação
é soberana sobre mim. Nenhuma tentação é soberana sobre nós. Você tem que botar isso na sua cabeça. E para fechar, nós temos que entender, nossa igreja está muito preocupada em não ficar afagando, alisando as suas feridas, as suas idolatrias. A nossa igreja está muito preocupada naqueles que não têm crescido e que não sabem falar, porque são crianças ainda. O apóstolo Paulo disse isso. Eu tenho que ficar dando leitinho para vocês toda vez? O que ele está dizendo? Vocês não sabem? Jesus disse aos seus discípulos: até quando vos suportarei? Sabe o que ele está dizendo? Até quando eu tenho que estar aqui dando suporte para vocês? O que Jesus está dizendo? Vocês sabem fazer. Mas por que sabem? Porque vocês são meus. No mundo tereis aflições. Vamos trocar mais, vamos botar tentações, tribulações, pesos, mas uma palavra de alegria. E se vocês estão em mim, somos unidade. Amém ou não? Por fim, os escapes não são as soluções desconectadas vindas de Deus. Manda um escape aí, Senhor. Vou mandar uma novinha, fabriquei hoje, hein? Vai lá, anjo, entrega aí. Essa eu nunca vi. Os escapes não são o iPhone 18, que ainda não foi criado. Quando chegar, você, uau, o iPhone 18, esse eu não conhecia. Isso é uma novidade, ainda virá. O escape são coisas espirituais conhecidas da palavra de Deus, que já existem. Pode ser que você nunca tenha recebido, mas ela já existe, já está determinada. Ele disse isso aqui. Eu quero orar pela sua vida agora, meu amado, para que você tenha coragem de dizer assim, e eu estava dizendo, eu não completei, peço perdão. A igreja está preocupada com aqueles irmãos que só querem ser suportados. A gente está preocupado. Queridos, deixa eu dizer, eu estou até pensando em a gente mudar. Para os irmãos da igreja, os irmãos estão toda hora aqui comigo, quando acabar o culto, vem aqui à frente que nós vamos orar. Estou pensando, não estou dizendo o que vou fazer. E para os visitantes, eu não sei se você vai voltar amanhã ou não, vem aqui agora. Porque nós estamos buscando a mesma coisa sempre e não estamos desenvolvendo essa vitória sobre a carne humana, coisa humana. Eu não queria que ninguém levantasse a mão, mas eu vou fazer perguntas. Você tem dificuldade de orar? Isso é humano. Ou você não treinou, e é humano. O treinar não é espiritual, irmãos. O que é isso? O espiritual é falar em línguas. Mas o orar normal é humano. Você não treinou. Não, pastor, eu treino. Você quer ver orar, pastor? Quando você começa a orar, maravilha. Então por que você não ora? Segundo, porque você não tem tempo. Você está cuidando do carro, do cavalo, do cachorro, da tartaruga, do papagaio, do trabalho. Por isso é que Jesus dá umas que a gente às vezes não entende, mas depois dessa mensagem talvez vocês passem a entender, né? Ah, Jesus, eu estou aqui, uau, Senhor, eu já tenho feito tudo legal. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem e vem, pode me seguir. Jesus não está mandando ele vender literalmente. Jesus está dizendo, desapega-se. Você está muito apegado, e para você chegar aqui, se fosse hoje, ele ia dizer assim, você vai viver com o celular do meu lado. Espera um minutinho, Jesus. Oi, como é que é? Só um minutinho, Jesus. Manda um print aí e tal. Ô Jesus, em algumas situações, Jesus, recebi uma notícia aqui, ora aqui meu celular,
Olha meu celular, para esse celular aqui é muito do capeta, não é possível, ele só manda notícia ruim para mim aqui. Nós não podemos ser assim, irmãos. É humano. Se você não está lendo a Bíblia é porque você não gosta de ler, você tem que treinar, isso é humano. Quantos gostam de ler aqui? Ler? Livro, ler. Historinha em quadrinho, qualquer coisa. Se você não acostuma, nós estamos treinando os nossos kids a lerem. E eu estou pedindo a Deus, Deus não deixe eles chegar aqui e encontrar uma turma que não leia, porque eles vão atropelar, os adultos vão ficar sem graça. Tem criança lá que lê um livro em uma semana. E estudam. Ah, mas não tem os compromissos que nós temos. Mas tem outros. Quantos entenderam essa palavra? Então, não veio sobre nós nenhuma tentação que não seja humana. E a partir de hoje, eu gostaria que vocês fizessem um pacto, uma aliança comigo, com a igreja. Vamos fazer a nossa parte humana. Quantos aqui já foram trabalhar cansados, mas muito cansados? Quantos? Venham para a igreja cansados, irmãos. Só mais essa. Já contei aqui, mas tem muita gente nova. Houve uma época na minha vida que eu vivia só do ministério itinerante. E teve uma semana que a minha agenda ficou assim. Eu posso errar se foi segunda ou foi terça, tá? Mas segunda-feira, Volta Redonda. Os irmãos estão imaginando onde é? Licínio sabe. Volta Redonda. Terça-feira, Cabo Frio. Eu moro aqui, hein? Presta atenção. Quarta-feira, Barra Mansa. Por que não ficou Volta Redonda? Não é porque a agenda caiu. Quinta-feira, para lá de cá. E aí na sexta foi Bangu. Eu estava lá em Bangu, na Assembleia de Deus, lembro como se fosse hoje. Irmãos, eu lá no púlpito, na Assembleia, todos, estou debochando, não, é assim lá, todos sentados aqui, eu morro de vergonha, porque se eu estou com dor na perna, tenho que ficar em pé, então está lá, estou lá sentado, os irmãos cantando, canta um, canta outro, e eu estou ali, aí de pouco, dei uma cochilada, disfarcei, fiz assim, cansado, irmãos, eu que dirijo, eu fui para lá, fui para cá, fui para lá, fui para cá. E aí quando eu olhei na terceira pescada que eu dei, aquela foi grande, o tupete veio lá na frente, por isso que eu cortei. Quando eu olhei assim, ali mais ou menos onde está a irmã Fabiana, tinha duas irmãs, Fabiana, e elas rindo de mim, Fabiana, assim, ó. E eu morri de vergonha. Eu era o cantor da noite, pregador da noite. Como é que esse dorminhoco vai pregar agora? E eu falei, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, que tem misericórdia, os irmãos estão rindo de mim. Mas eu estava morto de cansado, irmão. Sabe o que Jesus me falou? Nunca mais esqueci. Esse seu tempo aqui hoje é o melhor tempo. Porque você poderia tirar para você, e você tirou para mim. Esse é o nosso sacrifício. Irmãos, o sacrifício que Jesus fez por nós não fazemos, não precisa. É uma vez só. Mas às vezes nós sacrificamos a nossa vida por tanta coisa e não sacrificamos para a obra de Deus. Isso é humano. E você é tentado, não vai não. A tentação de se cama, aí a cama olha para você, o lençol levanta e faz assim. Aí você, eu vou. É humano, irmão, não vá. Chega aqui, joga água na cara, faz isso. Sabe por quê? Porque o Senhor vai dizer assim, quando vier a tribulação na sua vida, eu vou te dar um escape que ninguém espera. Vamos ficar de pé. Peço perdão, me delonguei muito na mensagem de hoje. Mas tá bom, né? Não temos esforço. Eu quero orar. Tem alguém aqui que quer levantar a sua mão, aceitando a Jesus ou voltando para Jesus? Só levanta a mão, eu vou orar daqui. Não vou fazer mais nada a não ser apresentar a sua vida a Jesus. Se tiver alguém, se for mais baixinho, não estou enxergando daqui, levanta bem alto a mão assim. Tem alguém? Alguém que queira aceitar a Jesus? Alguém que está voltando para Jesus? Lá fora tem alguém?
Tem plateia lá hoje lá? Não? Não. Tá bem. Então agora eu vou orar, porque todos aqui são crentes. Se todos são crentes, eu vou orar para que Jesus toque em você, para você fazer a parte humana que não tem feito. Agora depende de você. Eu não vou te perguntar, você quer? Eu já sei o que é que você vai fazer. Você vai levantar a mão, eu quero, pastor. Mas aí você vai me enganar talvez. Não vou nem te pedir. Eu vou deixar você humanamente falar, Senhor, chova, canivete aberto. Eu vou fazer força, porque depois que eu fizer a força, o Senhor fará força por mim. Pai, em nome de Jesus, eu entrego os meus irmãos na concha da tua mão direita. Senhor, as coisas humanas têm nos vencido, porque têm nos cativado. Nós temos olhado e falado, meu cansaço, minha sede, minha fome, meu deleite. Nós estamos gastando em deleite próprio. O Senhor disse que nós pedimos e pedimos mal, porque pedimos para gastar em deleite próprio. Esse é um dos exemplos. Senhor, não permita, dá-nos uma força sobrenatural, para que nós possamos, junto com a nossa vontade, conseguir o escape da tua parte. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Oração curta e grossa, como diz o outro. E agora, faça a sua parte. Espera um minutinho que eu vou falar aqui com o papai. Senhor, não estou brincando não, tá? O Senhor me conhece. A partir daqui eu não... Acabou aqui, meu limite é esse. Entrego aqueles que prometeram estar contigo, mas não me cobre mais. Não me cobre. Essa noite de novo, Senhor. Acordei 5 horas, fiquei rolando, podia dormir até 7. Não puxa mais minha orelha não, porque eu já dei a minha parte. Tá bom, Senhor? Por favor. Mas, se o Senhor quiser que eu fale de novo, eu falo, pode deixar. Um beijo. Mandando um beijo para Deus. Amém, irmãos? Todos entenderam? Eu não estou lavando as minhas mãos, não. Estou dizendo, fiz a minha parte. A partir daí é contigo. Eu não posso ir além. Eu posso te ajudar, mas não posso fazer a sua parte. Quantos entenderam? Amém. Vamos ajoelhar e orar para recebermos a ceia do Senhor.